Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e nesse vídeo eu quero comentar os malefícios do consumo de conteúdo adulto, a pornografia. Tenho que falar dessa forma, pessoal, para que o vídeo não seja derrubado. Pessoal, um dos principais malefícios é a compulsão, porque a partir de que a pessoa fica compulsivamente dependente desse tipo de conteúdo, ela vai estar sempre buscando cada vez mais, porque esse tipo de conteúdo gera uma vontade e um sentimento e uma satisfação momentânea, então a pessoa vai cada vez mais buscando isso. Então ela fica dependente desse tipo de prazer momentâneo. Pessoal, estudos revelam que pessoas que costumam ter esse tipo de consumo desses conteúdos estão propensas à ansiedade e depressão. Por quê? Porque vai gerando nessa pessoa um sentimento de culpa, de vergonha, um sentimento de frustração dela não ter um autocontrole e vencer essa questão desse tipo de consumo. Vai gerando esses tipos de sentimento na pessoa. Cada vez mais ela vai se vendo frustrada e não conseguir superar essa dificuldade que é vencer esse tipo de consumo desses tipos de conteúdos adultos. Outro fator é que essa pessoa começa a se isolar, começa a ter isolamentos proposital para que ela tenha momentos a sós, para que ela consiga consumir aqueles conteúdos para que gere aqueles prazeres momentâneos. Então isso vai desvirtuando muitas vezes a pessoa em relação ao social. Ela faz questão de ter momentos que ela fique a só para poder consumir esse conteúdo. Pessoal, vai gerar também impactos nos relacionamentos com o cônjuge, com o namorado, com a namorada. Por quê? Porque essa pessoa vai se ver cada vez mais envolta em busca de um prazer momentâneo virtual e que cada vez mais ela vai se afastando do seu cônjuge, para que ela tenha momentos onde ela considera que sente mais prazer com o virtual do que um relacionamento natural com o seu cônjuge. E muitas vezes também vai desvirtuar a questão emocional, ela passa a se afastar emocionalmente do cônjuge para que cada vez mais ela tenha momentos que ela se sinta livre para consumir, já que ela não tem força e ela precisa daqueles estímulos momentâneos de prazer, ela vai tendo um distanciamento emocional do seu cônjuge. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque a pessoa não consegue mais desassociar o virtual do natural. Outro ponto que gera nessa pessoa que consome esse tipo de conteúdo, uma insatisfação que chega a ser irreal em relação ao sexo natural, porque naquelas cenas, são cenas programadas, segue um script para criar aquele tipo de conteúdo e muitas vezes quando a pessoa não consegue desassociar o virtual com o natural, então ela não sente satisfação muitas vezes no natural. Por quê? Porque ela acha e ela passa a entender ou a sentir que aquele sentimento que ela tem em relação ao virtual é muito melhor do que ao natural. O ponto que eu queria comentar é a infidelidade emocional e física. Então a pessoa, de tanto consumir esse tipo de conteúdo, fisicamente ela passa muitas vezes a se isolar do seu cônjuge, do seu parceiro, e ela passa também virtualmente, emocionalmente, ter uns tipos de desejos que muitas vezes a figura mentalizada não é o seu parceiro. E fisicamente, através da masturbar, é o que mais acontece, porque de tanto ela consumir o virtual, ela passa a dar mais importância, porque ela se sente mais com prazer, mesmo que seja momentâneo, ao virtual. Outro ponto que vai impactar muito é a disfunção sexual. De tanto a pessoa consumir o virtual, ela passa a ter essas ereções, muitas vezes, que é a ereção precoce, relacionada quando vai ter uma relação natural com o seu cônjuge, né? Uma relação real, digamos assim. Então ela passa muitas vezes a ter ereção precoce. Por quê? Porque ela consome algo que é tão rápido no virtual que muitas vezes ela não consegue mais ter o desempenho de segurar o momento, de ter as ereções e tudo mais. Ela passa a ter ereções precoces. Pessoal, e o consumo excessivo desse tipo de conteúdo vai gerando cada vez mais os neurotransmissores cerebrais, ou dopaminergicamente falando, estágios de recompensa em que a pessoa vai se viciando cada vez mais momentaneamente a buscar esses prazeres momentâneos. Por quê? Porque ela se sente na necessidade de buscar, gerando a famosa compulsão. São momentos em que ela vai ter um prazer rápido, mas que vai motivar essa pessoa a buscar cada vez mais. Então, o cérebro vai se acostumando à necessidade de buscar esses estímulos para sentir satisfação e prazer. E do lado ético, social, a indústria pornô
está muito ligada à exploração sexual. Há relatos do tráfico de humanos para esse tipo de conteúdo ser produzido. Então, quando a pessoa consome, ela não deixa de ser também um estimulador a esse tipo de conteúdo gerado por essa indústria. Então, é muito sério. Pessoas que têm esse tipo de compulsão, elas precisam de ajuda. E, pessoal, eu tenho que linkar isso, não está mais voltado só à figura do masculino, isso está muito linkado à figura do feminino também. E agora eu quero dar algumas dicas do que você fazer para vencer a pornografia. Bom, pessoal, eu tenho um curso que eu dou só para os homens e eu costumo aconselhar os homens ao seguinte: se você tem um celular, para que você vai levar esse celular para o banheiro se você tem uma compulsão ou uma necessidade de consumir esses conteúdos adultos? Outro ponto, o que você está fazendo em grupos que as pessoas mandam esse tipo de conteúdo? Outro ponto que eu falo para os homens, por que você aceita que amigos te mandem esse tipo de conteúdo? Por que o seu celular tem senha? Identifique aonde há gatilhos que lhe levam a consumir esse tipo de conteúdo. É à noite? É sozinho? É no ambiente de trabalho? Procure criar mecanismos que você não fique sozinho para que você vença esse tipo de conteúdo. E o ponto principal, pessoal, o cérebro da gente, à medida que ele pede ajuda, que ele confessa, que ele pede um apoio, seja para um amigo ou seja para um profissional terapêutico, isso vai lhe ajudar a vencer esse tipo de conteúdo. Porque você busca outras vias para sair desse ciclo vicioso, admite que precisa de apoio, seja através de um amigo, seja de um profissional, como eu falei, isso vai te ajudar, porque quando você sai da inércia, do sentimento de vergonha e admite que precisa de ajuda, isso é o primeiro passo para você vencer a pornografia. Tá bom, pessoal? Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, eu espero que você compartilhe esse vídeo, eu espero que você comente nesse vídeo e eu espero que esse vídeo ajude a quem realmente está passando, enfrentando esses problemas, tá bom? Um forte abraço e até mais.